Bom dia, meu nome é Virgínia, eu trabalho na ABCP e esse daqui é mais uma atividade do movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da Eto Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje, nosso convidado aqui é o Gustavo Furtado. Ele vem falar como a Big Data e o Geomarketing pode ajudar a construção. O Gustavo é um co-founder e CEO da Economapas, bacharel em administração pelo Cefet do Rio, cursou economia pela UFRJ e fez gestão de projetos pelo IBMEC. Após passagem pela TIM e pela Vale em áreas de procurement, relacionado à tecnologia, Prudential na área comercial, na Economapas, busca popularizar dados para que a empresa de diferentes portes tenham decisões mais acertadas para melhorar as vendas, marketing e todo o planejamento estratégico. Eu vou convidar o Gustavo para falar aqui para vocês. Gustavo, você nos ouve? Gustavo? Bom dia, Virgínia. Ouço sim. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Gustavo? Talvez ele possa ter tido um probleminha lá na conexão dele. Deixa eu chamá-lo aqui. Bom dia, Virgínia. Mas o Gustavo vem falar um pouquinho sobre a questão da Big Data e do geomarketing, para ir tornando isso como podem ser ferramentas que podem contribuir bastante para a construção civil. Gustavo, você nos ouve? Oi, eu estou ouvindo, Virgínia. Acho que você que não está me ouvindo. Bom dia. Desculpa, pessoal. Estou tentando... Ele estava comigo até agora. A gente tem uma introdução aqui, onde a gente conversa antes como palestrante. Ele estava aqui agora. Ele deve ter tido algum problema com a conexão dele. O Gustavo está aqui conosco e não... Deixa eu dizer para ele. Bom, Virgínia, bom dia. Posso iniciar? Pessoal, eu vou passar, então, a palavra para o Gustavo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de agradecer às instituições que estão fazendo esse movimento, o próprio Sebrae, a CENIC, a ABCP, na figura aí da Érica Mota, a Construliga, a Etos, na figura aí do Felipe Honorato. Acho que essa é uma iniciativa muito interessante, Todos pela Construção, realmente é uma corrente aí do bem, para, ainda mais nesse momento de crise, a gente nos juntarmos conhecimentos para poder ver melhores práticas, né, para passar de uma forma mais branda por essa crise. Eu sei que já tiveram vários temas aqui, né, eu assisti diversos temas, e a maior parte dos temas sempre foram muito focados, né, na parte técnica da construção civil, né. Então, vi palestra aqui sobre revestimento cerâmico, sobre pavimentação urbana,
até sobre patologia nas edificações. Eu não sabia nem que edificação podia ficar doente, e foi uma palestra bastante interessante e elucidativa. Então, hoje nós iremos falar de dados, como coletar, como analisar, como de fato usar esses dados e transformá-los em informações e usar nas suas decisões estratégicas para o seu negócio. Isso é algo novo, né, para muitos, mas então com isso eu vou passar alguns conceitos de Big Data, geomarketing, inteligência de mercado e mostrar como essas aplicações podem beneficiar o setor de construção civil. Bom, primeiramente, o que é Big Data? Para nós falarmos sobre Big Data, é importante a gente falar sobre a base do Big Data, que são dados. E os dados são que geram informação. Falando primeiramente de dados, né, até como William Deming cita, né, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. A gente pode, assim, ele falou isso em 1900, né, ele era um estatístico. Então, para nós coletarmos dados, a gente tem várias formas. Nós podemos fazer isso através de pesquisa, observação, base de dados, medição. A gente pode até levar para um exemplo bem usual, bem nosso. Né? Por que uma pessoa se apaixona? Se eu colocar somente os dados, por exemplo, loura, sorriso largo, voz grave, música, tristeza, rir, essas palavras soltas, elas não querem dizer nada. Ninguém se apaixona por um dado desse, né? Por um desses dados separados. Agora, se eu disser que essa pessoa ela foi muito companheira num momento difícil, vocês riram muito, deram a volta por cima, vocês cantavam, vocês sorriam bastante. Agora, esses dados combinados dentro de um ambiente, num cenário, isso vira uma informação. E aí começa a fazer sentido. Então, essas características combinadas levam um perfil de informação. Né? A gente trazendo para o mundo dos negócios, lógico que o que nós queremos é a informação. Né? Então, quanto mais qualidade de informação, melhor tomaremos nossas decisões. De forma mais rápida, com menos risco e mais assertiva. Isso também é correlacionado para a construção civil. Falando um pouco ainda sobre dados, né, antes de a gente entrar de fato em Big Data, no mundo a gente está vivenciando isso, um crescimento muito, muito acentuado de dados. Né? A humanidade ela nunca gerou tantos dados como antes. Então, há 10 anos atrás, em 2010, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, nesse estudo da BSA, que ele mostra o quanto que a geração de dados ela está aumentando no mundo ao longo desses últimos 10 anos. Então, mostra que em 2010 a gente não produzia nem de perto as informações que a gente produz já hoje de informação. E as projeções para 2025 ainda são muito maiores. Né? Então, para a gente exemplificar um pouco, a cada segundo que a gente está passando aqui nessa apresentação, 41 milhões de mensagens estão sendo enviadas por WhatsApp, por exemplo. 188 milhões de e-mails estão sendo enviados. 4 milhões e meio de visualizações de vídeos no YouTube. 3,8 milhões de buscas no Google. Então, assim, cada movimento desse geram dados que podem ser gerados informações. Tá? E até agora, nesse momento de crise, os aplicativos mais baixados no mundo foram o Zoom, como um aplicativo como esse que a gente está fazendo reunião aqui, e o outro foi o TikTok, também é um aplicativo que as pessoas na quarentena estão utilizando para se distrair. Bom, entrando no conceito de Big Data, a gente pode correlacionar Big Data. Antes de eu falar um pouco dos conceitos aqui, eu vou trazer um exemplo. O cérebro humano, a gente pode correlacionar o cérebro humano com Big Data. Eu vou mostrar como. Né? Então, imagina que o cérebro humano ele é formado de vários computadores, né? Com nível de processamento altíssimo, com nível de armazenamento altíssimo.
E só que ele tem diferentes acessos de memória, né? Nós temos dados que são as nossas memórias, que são conscientes e inconscientes, a gente não sabe direito de como acessá-las, né? Lógico, no nosso cérebro, a gente não tem esse detalhamento de uma origem biológica. Mas se a gente leva esse conceito, esse mesmo conceito, para dados e informações, é algo que a gente consegue realmente trabalhar e analisar. Só que os dados, eles estão espalhados em diversos computadores, em diversas empresas, em diversas instituições, em diversas pessoas, né? Então, o objetivo do Big Data, falando um pouco de conceito, né, é um processo aqui de análise, né, e interpretação de um grande volume de dados, né, armazenados, né, que de forma não sigilosa, que essa quantidade de dados alcance o poder sendo agrupado conforme o seu interesse. Então, no momento que você agrupa esses dados, você consegue organizá-los, e aí sim começar a analisar e produzir informação. Então, trazendo aqui um conceito também aqui da Rock Content, né? Esse termo se refere aos dados estruturados e não estruturados que são gerados diariamente. Na verdade, cada segundo pelas empresas, né? É uma ferramenta inserida no contexto da era da informação, que permite aos negócios maior capacidade de tomar decisões acertadas e definir o melhor caminho a seguir. Então, aqui, para exemplificar, vou falar um pouco de fontes de dados, né? Então, aqui falando do Google, o Google ele tem uma série de mapas, endereços, informações públicas, todos os sites você consegue pesquisar através dele. Então, ele é a nossa grande fonte de pesquisa, é o nosso grande atlas, enfim. Então, lá é gerado muitas informações, né? Como eu falei, a cada segundo são pesquisados mais de quase 4 milhões de buscas. A própria Receita Federal, nossa, né? Ela tem informações oficiais, verídicas, legais e seguras, né? De todas as pessoas e pessoas jurídicas do país. Eu coloquei aqui o Netflix, né? Porque o Netflix é a empresa que ela é uma das empresas que são as maiores responsáveis pela maior parte dos dados trafegados no mundo hoje. Então, isso tudo gera informação, né? Porque cada pessoa que está assistindo o Netflix, ele é uma pessoa que ele fez um cadastro nessa empresa, ele colocou os seus dados lá, ele pagou, além desses dados pessoais dele, cada vez que ele vê um filme, uma série, quando a gente combina isso com um grupo de dados, com um grupo de pessoas, você consegue entender quais são as horas que as pessoas assistem mais, o que elas assistem, o que elas gostam. Isso pode ser, essa informação ela é muito valiosa até para todo o setor aí, cinematográfico, enfim. O Facebook, né, com informações pessoais, compartilhamento de dados, né? Então, nós colocamos publicações, os nossos gostos, as nossas frustrações no Facebook. E isso tudo ele se alimenta para construir realmente um entendimento mais global ali da sociedade. E aqui também o próprio Serasa, que ele junta essas informações de empresas e pessoas, além da grande base de dados que ele tem, ele junta essas informações de mercado e como as pessoas se relacionam com dinheiro, com crédito, né, e com isso eles conseguem avaliar bastante as pessoas. Então, aqui são exemplos de dados que são fontes, né, de dados que a gente pode explorar e que a partir desses dados sendo bem trabalhados, a gente pode gerar informação. Lógico que aqui eu estou falando de uma grande fonte de dados, mas cada empresa de vocês pode ser uma fonte de dados e deve ser uma fonte de dados para o seu negócio. Bom, falando aqui dos 10 Vs, né, do Big Data, para a gente conceituar melhor o que é o Big Data, para você ter realmente uma grande quantidade de dados, né, para você conseguir trabalhar realmente dados numa grande quantidade, você precisa de volume. Né? Então, aqui, primeiramente, você precisa de volume, que é o tamanho ali da sua base de dados. Você precisa de velocidade, ou seja, essa informação ela tem que ser gerada com uma velocidade
relevante. Não adianta eu querer analisar um grande grupo de informação se a velocidade de produção dessa informação ela é muito lenta. Precisa ter variedade, né? Então, não adianta eu fazer a mesma pergunta para todos, e se todos tiverem a mesma resposta, não tem variedade na informação. Então, um banco de dados, né, para você fazer realmente um Big Data, é importante que você tenha uma variedade de informações, né, de tipos de informação. Veracidade, né, sempre, isso cada vez a gente percebe que está mais realmente em voga, né, até com empresas de redes sociais atestando ali a veracidade das informações. Então, a veracidade dos dados, né, a coracidade desses dados, ela é extremamente importante para você garantir assertividade para o seu negócio, né, para aquilo que você quer fazer com aquela informação. Lógico, começar a avaliar informações que tenham valor, né, o value. Então, assim, não faz nenhum sentido mesmo que eu tenha uma abundância de uma certa informação, que ela tenha velocidade, ela tenha variedade, ela seja verídica, mas se ela não tiver valor para o meu negócio, eu não preciso perder meu tempo avaliando. A validade, né, o quanto que essa informação é válida, né, o quanto que eu faço essa governança dessas informações e a gestão dessas informações para que eu tenha a validade desse Big Data. A variabilidade. Então, a variabilidade, na verdade, é mais um lado mais estatístico, né? Porque toda a amostra de dados, ela tem erros, né? Toda vez que você vai medir o mesmo grupo de dados, você não vai ter a 100% da precisão, né? 100% da informação da mesma forma. Então, essas diferenças, essas dispersões, essas variações precisam ser acompanhadas, tá? Para você entender a variabilidade do seu Big Data. Venue, estão falando de local, né? Então é importante que a sua informação, você pode ter a sua informação no seu CRM, desculpa, gente, você pode ter informação no seu CRM ou em outros diversos softwares que você utiliza, softwares de produção, softwares administrativos, financeiros. Então, às vezes, a mesma informação ela permeia, né, diversos softwares. Né? Então, essa complexidade, né, de distribuição de informação de múltiplas plataformas é bem importante para o Big Data, ele conseguir realmente agrupar diferentes informações de diferentes plataformas. Tá? O vocabulário ele é muito importante, né? Como que você estrutura os seus dados, né? Porque eu posso ter, às vezes, a mesma informação classificada de forma diferente. Então, os seus diversos softwares podem ter a mesma informação classificadas de forma diferente. Então, todo esse vocabulário, ele é muito importante. Tá? Aqui, esse Beckness, né, tá falando um pouco sobre confusão entre Big Data, né, e ferramentas que fazem Big Data, né? Mas lógico que hoje em dia você fazer Big Data sem um software é praticamente impossível, né? Isso requer realmente uma tecnologia, mas só para conceitualmente a gente poder realmente separar. Bom, e entrando aqui, né, o porquê que nós devemos usar Big Data, né? Por que companhias de grande porte utilizam Big Data? Em que áreas que você está usando Big Data e Data Analytics hoje? Então, aqui eu trouxe uma pesquisa, né, da Price. Então, essa pesquisa fala sobre indústria 4.0, né? Então, quando nós falamos hoje de informação o próprio conceito de indústria 4.0 fala sobre isso, que informação realmente é o novo petróleo. Então, cada vez mais informação vai estar mais presente no dia a dia das empresas, né? Quem não realmente colocar isso com a sua devida importância vai ficar para trás em relação à concorrência. Então, aqui a gente mostra como que o Big Data ele pode ser útil dentro das empresas. Então, falando de construção civil, a primeira ali fala sobre melhoria de processos fabris.
Então, imagina você entender todos os seus processos para você construir um empreendimento, para você entender aonde que ele... Assim, primeiro para você construir, e todos os processos, né, que são necessários durante a construção, durante o projeto. Se você conseguir medir todos esses processos, Fabris, você vai ter muito mais eficiência na sua operação. O segundo aqui, a otimização de planejamento de negócios. Também faz muito sentido. O que eu vou construir e aonde que eu vou construir. Então, esse planejamento prévio, para você minimizar o seu risco, minimizar o risco do seu investimento, ele faz muito sentido. Então mostra aqui nessa pesquisa, e vocês podem ver que é muito correlato até com o setor de vocês, né? Principalmente esses dois primeiros pontos, que são os que têm mais influência, são pontos ali realmente de quanto que o Big Data pode ajudar, né? E até outros, né? Melhoria em atendimentos, relacionamento com o cliente. Você pode ter o seu Big Data e a sua inteligência das suas informações com o seu CRM, com o seu relacionamento com o cliente, com otimização de distribuição de logística, enfim, aumento de vendas. Então, o Big Data ele pode ser usado também. Você pode combinar as suas próprias informações, que se elas organizadas da forma correta, elas podem te dar uma série de insumos, né, de inteligência para você aumentar as suas vendas também. Como também eficiência operacional, eficiência na manutenção, melhor tomada de decisão e cooperação com parceiros, melhorias de qualidade dos produtos. Você vê que o Big Data está presente em praticamente todas as áreas, né? A área de planejamento, a área de operação, a área de vendas. Bom, o próximo conceito que eu vou colocar aqui é o que é geomarketing. Então, para começar a explicar o que é geomarketing, diga-me onde andas e te direi quem és. Esse ditado, eu gosto dele, eu quis colocar ele aqui exatamente para enfatizar esse onde. Né? Todas aquelas informações que nós estávamos falando sobre Big Data são muito importantes, você realmente correlacionar isso faz muito sentido e vai te ajudar em diversos aspectos do seu negócio. Mas se você pegar essa informação e localizar ela, você vai aumentar ainda significativamente mais a sua inteligência. Então, trazendo aqui alguns conceitos. O que é geomarketing? É a combinação de dados confiáveis obtidos de diferentes formas, como através de uso de recursos de Big Data, métodos computacionais e estatísticos, transformados em informações relevantes e geolocalizadas, que possibilitam análise e tomada de decisão por localização em diversos segmentos de atuação e áreas de uma empresa. Tá? Então, para exemplificar isso, colocar isso de uma forma bem simples, imagina que você esteja no seu empreendimento, na sua obra. Agora, imagine um raio de 5 quilômetros ao seu redor. Você consegue, humanamente, mapear todas as informações que estão ao redor? Sejam informações de quais são as empresas que estão ali naquele entorno de 5 quilômetros, quais são os negócios, os estabelecimentos, os pontos de fluxo, as pessoas, por onde elas passam, qual é a distribuição societária, enfim, socioeconômica, de classe social, de idade, de renda. Isso tudo você consegue fazer com um clique numa ferramenta de geomarketing. Então, o geomarketing é você realmente combinar informações muito relevantes com o local. Então, você consegue, combinando essas informações, ela pode te dar uma precisão muito relevante para o seu negócio. Bom, como aplicar o geomarketing? Então, a gente pode falar de teoria, de conceitos, né? De como realmente aplicar, mas o que eu gosto de falar é sobre, acho que são o que é mais relevante, né? Quando a gente fala de aplicação de geomarketing, os dados são
extremamente importante, né? Então, a qualidade desses dados, que existe uma complexidade e uma robustez maior, né? Porque no Big Data os dados sempre vão ser importantes, a acuracidade dos dados, né? Como a gente já falou. Agora, imagina esses dados sendo localizados. Você sabendo quantas pessoas moram naquele local, quantas empresas estão presentes naquele local, enfim. Então, a importância da qualidade dos dados e a confiabilidade dos dados se torna ainda maior. Software, né? Então, um passo bem importante na escolha de geomarketing, para você fazer trazer esse tipo de metodologia, de conceito para a sua empresa, é você escolher um software, né? Então, é extremamente necessário você ter um software que automatize essas informações e essas análises para você. Mais ou menos, Davidson. Na hora que eu entrei, infelizmente eu não consegui ver a tela, eu consegui me ver, consegui ver a tela, mas não consegui ver. Eu estou ouvindo outra voz aqui. O maior papelão. E agora eu não consigo ver o chat. Se tem alguma pergunta, bom, se gente, tem alguma coisa lá, deixa eu só... Virgínia. Oi, Gustavo. A conexão foi reiniciada. O próprio sistema que fez isso. Eu peço desculpa, pessoal, mas foi restartado. A gente pode continuar de onde você estava? Claro. Vamos lá. Você quer ir passando ou quer que eu passo? Eu vou passar. Tá, fique à vontade. Desculpa, pessoal, mas o próprio sistema reiniciou. Virgínia, eu não estou conseguindo passar aqui, não. Não? Então, eu posso passar para você? Você vai me avisando e eu vou passando? Eu estava aí. Mas você pode me avisando e eu vou passando? Não, eu consegui agora aqui, acho que foi. Ok. Beleza. Ok. Bom, gente. Nossa, pessoal, desculpa, realmente, como vocês viram no início, o problema não é nenhum problema, é o problema do webinar já mesmo, não é um problema nas nossas conexões. Dessa você consegue passar aí, Gustavo? Ótimo. Consigo. Desculpa, bom, pessoal. Gente. E só um minutinho, Gustavo. Quem quiser fazer as suas perguntas também, pode ficar à vontade para fazer as perguntas através do chat, que aí nós vamos ter um debate no final, e aí a gente vai conversando, tá bom? Vou passar a palavra para você, Gustavo. Bom, gente, desculpa aí por esse ocorrido, né? Nessa época atual, que a gente precisa de tecnologia, às vezes essas coisas acontecem. Bom, então voltando aqui para onde eu estava falando sobre a importância da escolha de um software para você realmente fazer geomarketing. Só que o software por si só, mesmo ele criando, automatizando e trabalhando uma série de informações, né, para você, né, ele fazendo uma série de estatísticas, automatizando, você sempre que conhece melhor o seu negócio do que ninguém. Então, existe também ainda a necessidade de você analisar esses dados, né? Então, existem diversos métodos de análise correlacionando a sua empresa com informações oriundas de geomarketing. E a partir daí, a partir dessas informações robustas, da sua análise, você vai conseguir tomar decisões muito mais estratégicas, muito mais confiáveis para o seu negócio.
Bom, aqui, esse gráfico aqui é só para ilustrar um pouco a diferença de Big Data e Geomarketing. Enquanto o Big Data você consegue, de uma forma muito rica, trabalhar as informações, né? Criar gráficos e criar uma série de análises, que essas análises vão te ajudar no seu negócio. O geomarketing, ele tem um olhar um pouco diferente. Ele pega essas mesmas informações de Big Data, só que ele geolocaliza, né? Ele localiza no mapa. Então, você consegue ter uma série de informações. Então, por exemplo, nesse raio aqui, onde tem nessa tela, você tem uma série de informações socioeconômicas, informações de consumo. Então, você consegue entender até qual é a estimativa de consumo de aluguel dessa região. Quais são os domicílios alugados? Quantos domicílios alugados tem nessa região? Quantas pessoas moram sozinhas? Moram com 2 pessoas? Moram com 3 pessoas? Então, você consegue ter uma série de informações bem detalhadas e bem localizadas num nível muito preciso. Bom, então, falando um pouco de benefícios, né, do geomarketing, o geomarketing ele pode beneficiar essas 4 grandes áreas da empresa: planejamento estratégico, áreas de expansão, áreas de vendas, áreas de marketing. Lógico, isso também correlacionado para a construção civil. Então, falando de planejamento estratégico, com o uso de Big Data, com o uso de geomarketing, você vai garantir agilidade nas tomadas de decisões. Você vai descobrir forças e fraquezas. Você vai identificar ameaças e oportunidades. Porque você não vai ver só as suas informações internas, você vai ver também os seus concorrentes. Você vai identificar e otimizar recursos, né? Você vai estabelecer um plano de ações. E com isso, você vai definir a identidade e o posicionamento organizacional. Para a expansão, imagina você expandir com menos risco, menos custo para a escolha de onde que eu vou construir, por exemplo. Aumenta o potencial de faturamento, que uma vez que você escolhe o local correto, você tem uma chance maior de faturar muito mais. E até dimensionar esse empreendimento, entendendo as características daquela região. Otimizar, por exemplo, o centro de distribuição para alimentar essa obra. E com isso, você vai ter uma inteligência muito mais competitiva. Para vendas, né? Como que, depois que eu lancei o meu empreendimento, sendo ele residencial ou corporativo, como que eu vou trazer leads, né, para cá? Então, uma ferramenta de geomarketing também ajuda nessa geração de leads de B2B, né? Nesses contatos de empresas para alimentar a sua equipe comercial. Analisar uma análise de potencial de mercado. Quem são os concorrentes, quem são os lançamentos que tem na região. A avaliação de performance dos seus empreendimentos. Uma vez, lógico, a gente está falando de Big Data e a sua informação é muito valiosa. Imagina você colocar todas essas informações localizadas numa ferramenta onde você tem todo o seu histórico de empreendimentos, o seu histórico de performance para cada empreendimento, e cada dado que você tem dos seus empreendimentos, ele pode se transformar numa informação. E nós podemos correlacionar essa informação sua com informações de mercado para gerar uma inteligência ainda mais competitiva. E com isso você pode entender também e adequar o seu preço até conforme região ou cliente. Né? Marketing, ainda mais nesses tempos de crise, vendas e marketing se tornam muito importantes, né? Decisivos. Então, você conhecer o seu cliente, conhecer o seu concorrente, isso é muito importante. E você já pode conhecer seu cliente, uma vez que você já lançou diversos empreendimentos com características diferentes, e você tem os seus clientes mapeados e cadastrados. Agora, se você coloca no mapa, você consegue entender melhor o perfil dele, o perfil socioeconômico, o perfil de localização, enfim, e com isso você pode traçar investimentos de marketing em ser mais focado aonde tem esse tipo de perfil para eu fazer o meu marketing. Então, eu tenho um retorno do marketing muito maior do que se eu fizesse um investimento de marketing mais abrangente. Ao invés, por exemplo, de eu fazer um investimento de marketing no Brasil inteiro, como uma única campanha, eu posso fazer centenas de campanhas, que eu posso até investir em marketing no país inteiro, mas eu vou focar nas regiões que me trazem mais retorno. Né? Com isso, eu posso ter o mesmo investimento, mas eu vou ter mais retorno do marketing. Você vai conhecer melhor o seu público-alvo,
você pode ver fluxo de passantes na região, entender o mercado, e com isso, como eu falei, você vai ser mais assertivo em onde fazer campanhas de marketing. E aí, até adequar também a sua oferta de região e clientes. Virgínia, eu acho que está saindo o seu áudio aqui, tá? Bom, continuando, falando um pouco sobre inteligência de mercado. Inteligência de mercado, John Gates, né, foi um escritor e estadista alemão. Ele falava que saber não é suficiente, devemos aplicar. Então, entrando no conceito aqui de inteligência de mercado, o objetivo da inteligência de mercado também é você, de fato, né, ser mais competitivo, né, dentro do mercado que você está. É entender o que se passa do lado de fora da empresa. Você pode ter uma visão interessante, lógico, de informações dentro da sua empresa, mas para você ser realmente competitivo, para você aumentar a sua competitividade, você precisa realmente monitorar, coletar dados, informações, analisar a concorrência. Porque você combinando os seus dados internos com dados de mercado, com dados não só de concorrente, mas também dados do mercado de uma forma mais generalista, mais abrangente falando, você vai conseguir entender até o seu resultado, entender melhor o seu resultado, né? Então, a inteligência de mercado, ela fica de olho no ambiente de negócio, né? No qual qualquer empresa se encaixa, e como que influencia os impactos, a performance, o desenvolvimento, ou seja, produto, serviço, cliente, concorrente, segmento de mercado, economia, tudo pode ser influenciado se você tem uma bela visão de inteligência de mercado. Bom, quais são os pontos positivos? Saber, né, se o seu produto, como ele é visto pelos seus clientes, e não só pelos seus clientes, mas pelo mercado. Avaliar se o preço cobrado está coerente com o mercado. Identificar diferenciais do produto. Descobrir como os consumidores percebem a marca. Será que, de fato, é como você se percebe? Conhecer a fundo os seus clientes atuais e potenciais. Acompanhar a concorrência de forma estratégica, entendendo os direcionamentos e o crescimento. Então, mesmo concorrentes que hoje são pequenos, ou que fazem outra coisa, é interessante você sempre acompanhar, porque direcionamentos, estratégias podem ser alterados, né? Então, entender esse segmento de mercado é você entender os problemas, as tendências, quem são os players e até os influenciadores. Então, esse grupo de informações, de pontos positivos, se você tiver ele muito bem internalizado na sua empresa, você vai ter uma vantagem competitiva. Qual que é a importância para o negócio? Você se diferenciar, porque entender do seu público-alvo de perto ajuda a criar experiência, ajuda você a se destacar no mercado, em vez de você seguir uma tendência depois que elas aparecem, porque você não cria uma tendência. Agir rápido, a ideia é sempre estar um passo à frente. Então, se você analisar constantemente, isso é possível, se preparar e agir com agilidade, você pode agir rápido e realmente estar na frente. Eu posso dar um exemplo aqui, lógico, quando o evento já passou, é fácil a gente falar, o Bill Gates, ele falava sobre uma possível pandemia e que o mundo não estava preparado há anos atrás. Enfim, em função das análises dos estudos que ele fazia, ele conseguiu se antecipar, só que ele, como uma pessoa sozinha, realmente o mundo aí não se preparou. Mas assim, ele conseguiu identificar. Inovar. Algumas empresas cometem o erro, né, de ficar focadas apenas em si. É importante você conhecer novas tecnologias, buscar respostas em lugares diferentes, acompanhar mudanças, acompanhar o mercado, identificar essas oportunidades. Quais são as tendências que podem melhorar o meu desempenho? O que os concorrentes deixam a desejar? Essa análise ela é muito importante. Você pode entender o que o concorrente não faz tão bem e fazer, de repente você já até faz, mas você pode sempre olhar o que ele deixa a desejar e melhorar isso na sua empresa,
né? O que não é oferecido, o que os clientes precisam e não são oferecidos. Então, assim, de forma resumida, é identificar realmente o que pode ser melhorado. Aprender com o erro dos outros. Conhecer a história de outras empresas pode ser essencial. Entender estratégias que funcionam ou não e aplicar a sua realidade, os acertos. Então, realmente, você entender o seu mercado, o seu negócio, entender o que as empresas fizeram para chegar lá, lógico, cada uma no seu momento de tempo, né? Entendendo e aplicando também, é muito importante isso, né? Você, lógico, entender que uma empresa cresceu muito por um certo motivo, mas cada um está no seu momento, na sua história, num momento dentro de um cenário de tempo. Mas é muito importante se entender o que as outras erraram, o que as outras acertaram, para você conseguir não passar pelos mesmos problemas, os mesmos erros. Bom, falando desses 3 conceitos, né? Big Data, Geomarketing, inteligência de mercado, por que utilizarmos? Né? Siddhartha Rebelo é um empreendedor de marketing digital contemporâneo. Ele diz que quem tem informação domina a situação. Então, isso cada vez vai se tornar mais verdade. Então, por que utilizar? A gente aplicando um pouco em relação à construção civil, aplicando todas essas metodologias, essas análises que eu falei, a gente pode aplicar o Big Data e Geomarketing à construção civil. Quais são os ganhos, né? Otimização de projeto. Quais são os tipos de região que fazem mais sentido com custo menor, com tempo menor? Definição dos tipos de obra. É um pouco daquilo que eu falei. Você pode otimizar o seu projeto. Como que eu vou otimizar o meu projeto? Se eu entendo, se eu tenho as informações de N locais que eu já vislumbrei que eu posso construir, se eu entendo melhor esses locais, né, com a minha, entendendo também a minha área de abrangência, né, daquele empreendimento, eu vou saber qual o tamanho que eu devo construir, exatamente, eu vou ser mais fiel ao público que deve frequentar, né? Não, eu não vou forçar um público que deve estar lá, eu vou saber o público que vai frequentar, e com isso eu vou construir algo mais factível para aquela realidade e que vai ter mais chance de sucesso, né? Com isso eu estou otimizando o meu projeto. Aumento da sustentabilidade. Então, realizar projetos mais sustentáveis, sem aumento de orçamento, otimizando o uso de materiais, profissionais e maquinários. Então, novamente, com Big Data e Geomarketing, você analisando as suas informações internas, você pode medir a sua operação dentro de um empreendimento, por exemplo, dentro de uma construção, o quanto que eu estou gastando de água, o quanto que eu estou gastando de homem-hora de cada tipo de profissional, por cada etapa. Eu posso comparar isso a projetos anteriores. Agora, se eu relaciono todos esses dados, eu vou conseguir, no detalhe, saber se nessa obra, com esse nível de projeto, eu deveria estar usando mais ou menos água. Enfim, então, é uma série de informações. Aqui eu dei um exemplo, mas é uma série de informações que vão te deixar mais sustentável, vão ajudar você a reduzir o seu custo de obra, ajudar você a controlar esse custo. Nós sabemos que durante uma obra existem uma série de dificuldades de você controlar isso, né? E o Big Data, Geomarketing realmente pode ajudar bastante. Na própria divulgação, né? Após para o lançamento, né? Para as vendas, busca de leads, definição de campanhas de marketing com base na localização do público-alvo. Então, como eu falei um pouco antes, esse instrumento ele pode ser muito mais eficaz do que você fazer como você fazia anteriormente. Lógico que tudo que eu estou dizendo aqui, você consegue operar no seu modus operandi como sempre operou. Agora, lembrando que a gente está numa crise, lembrando que os desafios são maiores, lembrando que você precisa estar sempre à frente, né, cada vez mais competitivo, cada vez mais empresas utilizando esses dados, elas conseguem ser mais competitivas, conseguem ser mais assertivas, conseguem vender mais.
otimização do tipo de empreendimento, né, com base no perfil familiar, detalhado, critérios de verticalização de cada local. Em ferramenta de geomarketing, você consegue entender índice de verticalização por qualquer região, no nível muito detalhado, até pelo um quarteirão. Busca simples e intuitiva do público-alvo de cada empreendimento, com base em critérios socioeconômicos. Atendimento mais eficiente. Então, com base nos bancos de dados, né, você entendendo ali o que seu cliente ou o que o seu potencial cliente precisa e quer, ele pode ser muito eficaz aí na sua gestão da sua empresa, otimizando ações de marketing e relacionamento. Por exemplo, estudar melhor a cartela de clientes, identificar um perfil padrão, melhorando assim a busca por novos clientes e a sua satisfação. Para planejamento, né, que é o precursor disso tudo, e é essencial que se tenha ferramentas como essa. Com o histórico da empresa, junto com os dados disponíveis no mercado, é possível fazer inúmeras previsões e identificar o que melhor se adapta ao objetivo. Então, é exatamente isso, você combinar. Você pode chegar em vários níveis de inteligência. Se você combinar só os seus dados, você vai ter níveis de inteligência para algumas áreas, por exemplo, aumento da sustentabilidade, atendimento mais eficiente. Agora, se você correlaciona os seus dados com dados de mercado, além de melhorar também essas duas áreas, você vai ter mais otimização de projetos, otimização do tipo de empreendimento, vai ter uma melhor divulgação e, principalmente, né, você vai se planejar e gerir melhor. Bom, aqui são alguns exemplos, né, para a gente, assim, durante toda essa apresentação, eu falei sobre dados. Aqui eu vou passar bem rapidamente, que é em função do tempo. Então, aqui é um exemplo de software, né, de Big Data Geomarketing. Então, perceba que a gente está em São Paulo. Então, você pode ver que eu tenho diversas informações aqui de tipos de domicílio, de renda, de PIB, de habitantes, mapas de calor. Aqui eu selecionei uma área específica do Leblon. Eu posso mapear estabelecimentos, né? Por exemplo, eu mapeei bares, academias. Eu também consigo ver a distribuição de classe social, de renda, de apartamentos, enfim. Bom, e por último, o meu tempo aqui já está esgotando, eu queria deixar um recado, antes de abrir aí para perguntas, que nessa crise, nós lançamos uma campanha, que é uma campanha de apoio ao pequeno empresário. Essa campanha, nós sabemos que grandes empresas usam a nossa ferramenta e... Só voltando um pouco, aqui é só fazendo um pequeno marketing aqui. Essa aqui é uma das telas do nosso software. Então, essa campanha é uma campanha para ajudar o pequeno empresário, né? Para que ele não quebre na crise, para que ele consiga mudar a sua estratégia comercial, o seu planejamento para conseguir sobreviver e conseguir continuar vendendo, continuar obtendo clientes e, de uma forma também, ele refazer o seu planejamento estratégico. Então, essa campanha, a gente concede 48 horas de acesso gratuito de um endereço que a pessoa decidir, né? Por exemplo, o endereço do negócio dela, e a gente faz um raio de 3 quilômetros para ela poder analisar toda a área e também obter clientes. Bom, gente, agradeço aqui a apresentação. Acho que agora a Virgínia vai... Olá, Oi, alguém entrou. Tudo bom? Gustavo, tudo bem? Eu sou o Davidson Deana, da Eto Soluções. Eu vou assumir Davidson. aqui. Tudo bem, né? Bom dia a todos. Queria até comentar, Gustavo, primeiramente agradecer, né, essa apresentação brilhante, especialmente essa iniciativa aí, né, em relação ao apoio ao pequeno empresário, ao trabalho da Economapas, né, um trabalho aí louvável em função dessa administração dos dados. Mas só um comentário aqui em relação à nossa amiga Virgínia, da BCP. Essa questão, ontem nós falamos sobre segurança e agora falando sobre essa análise dos dados, gente, o computador dela foi invadido. E aí nós ouvimos esses sons, né, ele começou a administrar a máquina dela, que começou a fazer essas questões aqui nossas. Veja como que o dado, a segurança dos dados, e nós usarmos bem os dados hoje, como você disse, é mais valioso que petróleo, né? Exatamente. Impressionante isso daí. E dentro dessa linha aqui, nós temos algumas perguntas que foram trazidas
para cá. Eu queria que você trouxesse para nós essa visão. Como que você entende o futuro do mercado em relação aos dados, né? Nós vemos isso, trabalhar os dados, vulnerabilidade dos dados, como ter dados relevantes. Como que você vê o mercado daqui para frente nessa linha? Perfeito. Bom, ontem eu estava até assistindo. Primeiramente, essa segurança realmente é muito importante, né? Hoje em dia eu uso software para gerenciar todas as minhas senhas, né? Para você manter aquela nossa segurança de dados. Aí mostra que dados é muito importante e para o futuro ele cada vez será. Então, por exemplo, a China. Ontem eu estava assistindo uma live onde falava-se muito sobre a China e sobre os Estados Unidos. Ambos têm tecnologias, e muita tecnologia e algoritmo e códigos de dados. A China ela tem muitas aplicações desses dados. Então, as empresas que não usarem dados no futuro, elas vão ter dificuldade, porque cada vez mais os dados vão ser mais baratos. Cada vez a gente vai ter mais volume de dados, né, como eu mostrei nos primeiros slides. Então, é essencial que as empresas se preparem. Alguém falou sobre LGPD. É extremamente importante que as empresas se preparem não só para LGPD, mas se preparem para esse novo futuro. A indústria 4.0, a nova era é a era da informação. Então, você precisa realmente, de fato, se preparar e levar em consideração que dados, tanto os seus quanto os de mercado, fazem diferença para o seu sucesso. Sim, isso é importante, né? Nós temos essa linha. E você acha hoje que, falando dessa questão do pequeno empresário, que ele quer entrar nessa linha dos dados, de administração, como que você vê a aquisição de um software do Big Data? Como é que você entende isso, né, nessa realidade das empresas hoje? Ali na construção mesmo. Bom, assim, a gente tem um pensamento muito voltado a ajudar o pequeno também, né? Não só essa campanha de ajuda nesse momento de crise, mas a gente entende que, né, o que nós pretendemos ser realmente é uma empresa que... eu estou ouvindo um chiado, eu vou continuar, não sei se as pessoas estão ouvindo bem, mas... Sim, pode continuar, tudo bem. Bom, o que eu estava dizendo é que, assim, a nossa empresa, ela tem esse compromisso. Então, desde o momento da nossa criação, o nosso software também tem preços para o microempresário, para o pequeno empresário. Lógico que a nossa isso falando como ferramenta. Então, o nosso software ele dá uma grande quantidade de informações que podem ser úteis, né, para o pequeno empresário saber aonde construir, saber como vender, aonde fazer marketing. Lógico que ele vai ter que ter a maturidade e a expertise para saber entender essas informações e, de fato, atuar, né? De fato, fazer o marketing, de fato, vender mais. Mas as informações elas vão estar muito mastigadas como nenhum outro software fez com preço acessível. E você acha que, como foi colocado aqui, uma questão sobre o LGPD, a LGPD, você acha que ela vai afetar o negócio de dados hoje? Qual a aplicação dessa LGPD na construção? Como é que você faria essa abordagem? A LGPD ela não vai afetar só o mercado de dados. A LGPD ela vai afetar todas as empresas do país. Em função da crise, foi postergado o início dela para o ano que vem, para agosto do ano que vem. Mas qual que é a função dessa lei? A função dessa lei é ela proteger a privacidade das pessoas físicas, né? E também o caminho dos dados, né? Para que as empresas realmente consigam mostrar de onde vem aquela informação. E você não tenha fake news ou no mundo comparativo você não tem informações que estejam te levando no direcionamento errado. Então, até empresas de construção civil, elas serão impactadas também, elas terão que se preparar para isso, porque toda vez que você recebe dados, por exemplo, de um possível comprador, e ele vai dar informações pessoais dele, você vai ter que guardar muito bem esses dados, você vai ter que dizer que esses dados, para que esses dados vão ser utilizados, então também vai impactar empresas de construção civil. Certo. E agora falando um pouquinho de IEM, né? A Tainá que pergunta para a gente como que hoje uma empresa pode estruturar essa gestão, né, um processo do IEM?
Como que isso a gente poderia orientar, né, esse processo, pensando bem na parte prática? Perfeito. Bom, começando realmente do básico, né, do zero, é muito importante a própria pesquisa, né? Inteligência de mercado é você ir para fora da sua empresa, né? Você conhecer o que o mercado está fazendo. E o ponto de partida é a pesquisa de mercado. Você pode ir na internet, você entender sobre um determinado assunto, entender o que os concorrentes fazem. Então, a pesquisa do ponto de partida, ela é o ponto de partida para você começar a estabelecer uma inteligência de mercado na sua empresa. Hoje, o gestor hoje da empresa da construção, você acha que ele deve, para ele o melhor nessa questão da inteligência de mercado, ele deve focar em qual estágio hoje? Em prospects, ele começa em cima da base de dados de clientes que ele já tem, nos novos mercados que ele deve abrir. Como que você entende isso na prática? Como que ele poderia orientar esse caminho? Perfeito. Bom, a gente, assim, eu posso escolher uma área, né? Como você falou de prospects, se eu falar de vendas, é extremamente importante ele entender a base de clientes dele. Se ele colocar numa ferramenta de geomarketing, ele vai entender também a localização dos clientes dele. E isso vai trazendo um perfil. Ele vai começar a entender que os clientes dele, por exemplo, vou dar um exemplo de um empreendimento residencial. Ele vai começar a entender, às vezes, que o perfil de cliente dele é diferente do achismo que ele tinha. O cliente dele, ele analisando a base de dados dele, não é um cliente de classe B1, que tem uma renda entre X e X, que é solteiro, que gosta de viajar, enfim. Só que, muitas das vezes, as próprias empresas são surpreendidas quando fazem esse tipo de análise. Então, eu dei um exemplo para a área comercial, mas que você está analisando ali os clientes, e com isso, você analisando os clientes, você vai saber como prospectar, e quem prospectar. Mas também você pode fazer isso também para os seus empreendimentos. Quais são as informações do entorno daquele empreendimento que fizeram aquele empreendimento ter um sucesso, para procurar regiões parecidas. Muito bom, Gustavo. Então, dessa maneira, a gente entende que quando a gente ouve falar ou quer aplicar um CRM é só uma caixinha disso, né? A gente não pode achar que aquilo é o fim, já estamos fazendo a gestão da inteligência de mercado só por ter um CRM, né? Coisa bem precisa evoluir. Muito bom. Eu tenho notado com alguns clientes que a gente tem trabalhado justamente isso. Existe uma falsa impressão de, estou aplicando um pipeline de vendas, estou aplicando agora, investindo numa ferramenta CRM. Coloca-se muita fé na ferramenta e se minoriza a ênfase nos dados em si, né, de como você ter a gestão, trazer eles para a informação. Na prática, você encara isso também? Você vê essa dificuldade também? Desculpa, deu uma falhada no seu áudio. Eu não consegui te compreender. Você está me escutando bem agora? Estou. Ok. Não, o que eu comentei é que a gente vê, né, uma ênfase muito grande na ferramenta em si. E a gente esquece que a ferramenta em si ela só nos traz os dados. Perfeito. Mas nós é que precisamos fazer aquilo virar informação. Eu vejo essa dificuldade, né? Coloca-se uma ênfase muito grande, coloquei uma ferramenta, implantei um pipeline de vendas, investi no CRM e dá-se como finalizado. E é importante, pela sua experiência, você vê que isso também tem acontecido, como que a gente pode enxergar, né, ou trabalhar isso como informação mesmo? Sim, não, exatamente isso, falando para qualquer área, para qualquer software, você pode ter um software, o melhor software de mercado para CRM, para RH, para gestão financeira. Agora, se você realmente não trabalhar os seus dados, os processos, para que, de fato, esses softwares te tragam o resultado esperado, você não vai ter esse resultado. Da mesma forma, existem alguns softwares, né, por exemplo, como o nosso, que ele também provê informação. Então, o nosso software provê informação de mercado, mas também requer, a informação de mercado, ela está lá. Mas eu posso ter análises diferentes até para empresas do mesmo segmento. Eu posso ter uma construtora que ela é focada num tipo de público-alvo, para um tipo de segmento, e outra para outro. Às vezes, a mesma área
a minha informação, a mesma área, a minha ferramenta vai dar a mesma informação. Eu estou dando a informação da área. E essas duas empresas diferentes, que têm objetivos diferentes, elas vão enxergar aquela área de forma diferente. Então, a análise dessas empresas é muito importante. Como que elas entendem a informação e analisam essa informação. Isso é crucial para realmente uma melhor tomada de decisão. O Walter Frigieri, da BCP, aqui está complementando a minha pergunta aqui. Eu queria trazer para nós, que achei bem oportuno, que assim, existe a possibilidade, então, de trabalharmos os dados proprietários de uma empresa combinados com as informações da sua base, então, né? Sim, perfeito. Perfeito. A nossa ferramenta, além de ser um grande template de dados, ela, além dela prover uma grande quantidade de informação, ela também é um grande template e um grande marketplace de dados. Então, qualquer informação que qualquer empresa tenha, que a sua empresa, Walter, tenha, você pode colocar na nossa ferramenta, e a nossa ferramenta ela vai combinar com os dados de mercado. E combinando esses dados, você vai ter uma inteligência de mercado melhor, que isso pode alimentar a sua expansão, o seu marketing, as suas vendas. Muito bom, Gustavo. Para nós encerrarmos aqui, o que você sugere para nós hoje melhorarmos as nossas vendas e o nosso marketing nesses momentos, né, de desafio? O que nós podemos fazer aí, na sua experiência? Bom, realmente é um momento desafiador para todos, né? O que eu entendo, ainda mais nesse momento, os nossos recursos são mais escassos, né? E são limitados, então eles se tornam mais importantes do que eles eram no momento normal. Então, nesse momento, eu ainda acho mais importante você ter dados para orientar a sua aplicação dos seus investimentos. Então, se você está buscando, por exemplo, empresas de um determinado segmento para adquirirem um empreendimento que você fez, ou para alocar um empreendimento que você fez, você tem que entender que tipo de empresas são interessantes para o seu negócio, e aí você pode buscá-las, né? Nossa ferramenta também, você tem um grande gerador de leads também, de empresariais. Então, mas você precisa saber o que procurar. Porque, por exemplo, a nossa base tem mais de 20 milhões de empresas. Então, procurar a quem que é o seu cliente é uma agulha no palheiro. Então, você precisa ter informações para que você saiba procurar. E sabendo procurar, eu acho que esse é o melhor momento, é o momento que todas as empresas deveriam estar cada vez mais investindo em prospecção e em marketing, porque é um momento que, se a venda está mais difícil, você tem que achar quem está comprando. Então, você precisa ter informações mais detalhadas para encontrar esses compradores. E a Economapas, vocês conseguem, então, orientar por onde começar, né? Sim, perfeito. Muito bom, porque muitos carecem desse entendimento, né? É difícil para o pequeno empresário, às vezes, até saber para onde olhar, ou validar se a observação dele está na direção correta, né? Então, vocês podem auxiliá-los nisso também, né? Sim, com certeza. Ok, Gustavo, nós queremos parabenizar o seu trabalho, o trabalho da Economapas, né, uma empresa de referência de mercado nessa linha de gestão da informação, inteligência de mercado também, e agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu empenho em participar conosco aí do Todos pela Construção, né? Queremos agradecer a todos vocês que também participaram aqui conosco, essa apresentação, com mais este conteúdo, uma iniciativa da Ed Soluções, da Construliga, da Associação Brasileira de Cimento Portland, do SNIC e do Sebrae Nacional. Continue conosco, às 11 horas voltaremos com mais um conteúdo. Um bom dia a todos. Até mais, Gustavo. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau.